segundo bloco do Antenados na Geral, nós entendemos que a Bíblia tem sim a resposta para tudo. Mas como é que ela apresenta essa resposta para a gente? Como isso é passado para que nós possamos criar um senso crítico, uma autoconfiança, uma responsabilidade de tomar nossas próprias decisões? Nós falamos aqui no início de pessoas que têm síndrome, sofrem, que ninguém toma decisão porque a vida inteira alguém tomou por ela, e às vezes ela tem medo de tomar uma decisão porque ela não quer ter o respaldo do resultado daquilo, né? Entra na síndrome, todo mundo já fala, eu já citei síndrome de Adão, né? Quando deu tudo errado, não, Deus, não fui eu não, ó, que foi a mulher que tu me deu. A gente tem a tendência a ser assim. Como é que vocês acham? Se a Bíblia tem, bispo, a resposta para tudo, como é que isso deve ser apresentado, principalmente porque tem um conhecimento bíblico? Por nós que temos um pouco mais de conhecimento, não é todos, né? Nem sempre, porque, como o sábio Salomão sempre tentou aconselhar, como praticamente lição de vida, eu vou sempre buscar realmente nas Escrituras. Mas as pessoas, como acima diz, esse namorado, o rapaz que eu quero, ele não simplesmente confessa o mesmo tipo de fé que eu confesso. Olha, mas eu amo, eu gosto, eu acho que eu vou orar. O que você acha que vai ser? Porque, às vezes, como estamos trazendo mais para um povo de Deus, vamos declarar somente uma coisa. As pessoas dizem assim, mas teve alguém que falou que ele era para mim, o qual Deus diz que não é. Deus diz que não poderia ver aquela às vezes prática. Ela já decidiu, ela só quer respaldo, ela só quer um respaldo. Ele quer alguém que responda por ele e reafirme aquilo que já está no teu coração, no teu sentimento. E nós não podemos compartilhar. A verdade para nós tem que ser dita. Querido, a luz da palavra é essa. Mas vamos lá, se você buscar outro respaldo, se você me trazer, vamos lá, nós podemos até discutir a respeito disso. E, acima de tudo, eu sempre, antes de aconselhar, é uma palavra que eu procuro não errar e dizer o que Jesus falaria nesse momento, que atitude ele tomaria nesse momento. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, porque ele era a palavra. E se ele é a palavra, então vai haver resposta. Então nós devemos sempre saber, mas nunca dizer, porque as pessoas às vezes vão errar tentando nos colocar a culpa. Olha, aconteceu por isso. Existe um princípio que dentro da nossa igreja tem mães que o filho é o baluarte, não pode tocar, tem que deixar o Júnior brincar, correr, fazer o que ele quer. E se nós formos dizer assim, mas pastor, o que eu faço com esse menino? À luz da palavra, corrige o teu filho. À luz do que diz hoje em dia a nova lei, não corrija, não bata. Nós ficamos entre a cruz, não reprima. Você vai estar lançando sobre ele, olha, futuro, essa criança como vai ficar no futuro. Então, nós, pastores, estamos também sendo acuados, cercados, até de dizer a verdade. Aquela mãe pode dizer, meu filho, olha lá, tá vendo? Eu fiz isso, agora ele é assim, porque o pastor me mandou fazer. Olha, larguei aquele rapaz e ele seria o homem da minha vida. E não é bem eu acho assim. que nesse assunto, olha, de casamento, a Bíblia é clara. Ela não deixa nenhuma... Ela não deixa dúvida, não deixa. Ela é bem clara lá. Pastor, ele não é cristão, o que você acha? Meu filho, vai lá para a Bíblia, lá está lá, ó. Julgo desigual, todo mundo é bem sabe claro. Disso. Não é aquilo todo mundo sabe. Já tomou a decisão no coração e quer um respaldo pastoral para poder não se sentir culpado? Com relação à criação de filhos, a Bíblia é bem clara, tá lá, ó. Quando é para amar, quando é para repreender, é para repreender. Existem coisas que são muito, mas muito clara, não tem nem dúvida. Está ali, com relação à parte financeira, administração. Eu quero ser próspero. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Relação ao divórcio, começa divórcio, tudo. Agora, existem coisas que a Bíblia ensina que nós temos que avaliar e pensar se vamos ter ganhos ou perdas. Por isso, aquele versículo que nós compartilhamos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem momentos que a Bíblia vai te confrontar a você raciocinar, a você analisar. Você acha que isso é ganho ou isso é perda? Isso vai te exaltar ou isso vai te humilhar? Isso vai te colocar em posição melhor? Ah, mas não tem mais. Olha só, vamos nos colocar nessa posição. Então, tem momentos que a Bíblia vai dizer assim, olha, você vai encontrar a resposta. Como você espera o resultado? O resultado eu espero bom. Mas e se sair pelo outro lado? Você está disposto a pagar esse preço? Você está certo disso? E outra coisa, se tem uma dúvida no teu coração, você tem que aprender o seguinte, ou eu vou esperar uma certeza maior, ou eu já estou sabendo que não é para fazer. Então, nós temos que orientar desta forma, mas mais do que eu orientar como homem, você, pastor... A Bíblia, ela orienta e ela fecha igual. Davi errou, ele cometeu um erro, ele sabia
que ele não era para fazer o censo. Deus não chegou lá e ele não abriu o manual e disse, ó, eu errei. Olha como é que Deus usou. Profeta, vai lá e fala com ele. Conta uma historinha para ele. Conta lá, né? Ele usou adulterou com a mulher do outro. Ele podia ter tantas mulheres, mas ele quis uma única que não podia. Vai lá e conta uma historinha para ele. Mostra para ele, deixa que ele mesmo traga o veredito da sua punição. Não foi assim que fez? Então, olha só, tem momento que a Bíblia age assim. Ela nos leva a raciocinar e a ver, não, esse cara que errou sou eu. É verdade, eu preciso de punição, eu preciso de disciplina. Não, pô, eu acertei, legal, vou continuar. Então, a Bíblia é esse manual, é esse princípio maravilhoso, que ele não fere, pelo contrário, ele cura, ele edifica, ele nos faz, sabe, levantar e dar um passo à frente. Jamais uma orientação bíblica vai deixar alguém no chão prostrado. Mesmo diante do erro, vai fazer você levantar e dizer para você, olha, tropeçou, aconteceu, mas você pode dar um salto melhor. André, esse critério é um critério muito importante, porque eu vejo que a maioria das perguntas, a maioria dos questionamentos, ele já tem, o que foi falado aqui, ele já tem vem uma com a resposta dele. Entendeu? Eu me deparo com isso sempre, em qualquer critério, seja relacional, seja na questão social, seja na questão da finança. Toda pessoa que vem com uma pergunta, ela já tem a sua resposta. E essa questão que a gente precisa hoje, como liderança, como pastores, olhar, porque, às vezes, lideranças caem no engano do que a gente falou aqui, de ser cúmplice de uma realidade que a pessoa já está crendo. Ela já crê naquilo. Então, qual é o nosso papel? Qual é o nosso aspecto? É questionar ela biblicamente se ela tem a convicção de que aquilo que ela pensa realmente está combinando com o que a palavra diz a respeito do assunto, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo muitos líderes que caem nesse erro de tentar expor para alguém o seu pensamento com relação a alguma coisa que alguém perguntou, eu quero fazer isso. Ele expõe o seu pensamento, mas ele não sabe que aquela pessoa ali ela já tem um pensamento fechado, entendeu? E aí, primeiro, a pessoa não vai fazer aquilo que você aconselhou. Segundo, você vai ser taxado como alguém que deu um conselho que não trouxe sucesso àquela pessoa, entendeu? Pastor, acho que isso entra um pouco naquilo que o pastor Levi falou, na sagacidade pastoral, ou entender qual é o resultado que o pastor quer tirar daquilo, de como ele vai apresentar respostas para as pessoas. Porque imagina, um rapaz chega com uma moça, e eu chego com o pastor e falo, pastor, eu quero casar com essa moça. Devo ou não devo? Aí o pastor começa a cavar, é crente ou não é? Não é crente, então não casa. É perigoso até, mesmo sendo claro na Bíblia, é perigoso o pastor falar assim, não casa. Uhum. Porque às vezes, e eu já vi, às vezes vai e casa e a garota aceita Jesus. Está vendo, pastor? O senhor falou que não era para casar hoje, é uma bênção. Olha, se eu for seguir o seu conselho. Sempre o pastor leva a pior quando ele quer responder o que seria da cabeça dele. Uhum. E é um pouco aquilo. Vai com uma historinha e leva o cara para a Bíblia poder responder para ele. Dele ler, ele fala, esse cara aqui não sei o quê, que está querendo casar, mas isso aqui sou eu. Porque aquilo, nós queremos projetar nos outros as nossas próprias culpas. Eu acho que isso é uma questão de uma síndrome de hoje. Nós não, assim, eu falo isso até pela minha geração, nós não estamos preparados, quando deu tudo errado, deu ruim, como a gente fala assim, a culpa é minha. Ninguém fala isso. No casal, então, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do pastor. O pastor falou que era para... Ou então, contrário, pastor, essa menina é uma bênção, filha de pastor, não sei o quê, do outro, não sei o quê. Você acha uma boa mulher? Casa com ela, uma boa menina. Aí casa tudo errado. Tá vendo, pastor? O pastor que me disse. Adão e Eva, querido, aconteceu já isso, né? Deus, foi a mulher que tu me deu. Nunca é a nossa própria decisão. Então é muito perigoso, às vezes, o pastor dizer, faz isso ou não faz isso. Eu acho que tem que sempre provocar outra questão. Na Bíblia. Semana passada, olha só, uma adolescente foi fazer um gabinete que a mãe mandou. Aí ela chegou lá com a seguinte questão. Eu pedi... ela nem é adolescente, é uma jovem, 20 anos, né? Eu pedi férias do trabalho para ficar com o meu namorado, que ele está de férias. Aí a mãe mandou ela lá para perguntar para mim se era certo ou errado. Eu disse, sua mãe mandou você perguntar?
Aí eu disse para ela assim, aí ela disse, pois é, e agora? Eu disse, pois é, isso é coisa de mãe, né? De querer zelar pela filha, pelo filho. Mas você vai voltar e você vai, para não ter crise com a sua mãe, vocês vão dobrar o joelho, vão abrir a Bíblia, né? E sua mãe vai te mostrar aquilo que é certo ou que é errado dentro do princípio de obediência e conselho, ok? Aí ela foi. Só que ela levou a resposta pela metade. Aí a mãe, semana, encontrou comigo. Ah, pastora, a senhora fez o gabinete, né? E disse que é coisa de mãe. Legal. Eu disse, não. Não foi só isso, não. Eu disse que coisa de mãe é ter preocupação. Mas que a mãe, você, vai orar com a sua filha, vai abrir a Bíblia e vai ler com ela tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é bom. Vocês fizeram? Ela disse, ela não falou essa segunda parte. Por quê? Exatamente, porque eu já tenho a minha decisão, já tenho a minha opinião. E, por outro lado, a mãe se isentou. A isenção de entendeu? Na verdade, eu não vou dar... Se a mãe está se entendeu? Deixa que a pastora reforça aquilo que eu quero. Não, eu não tenho que reforçar. Você tem que conhecer princípios e passar princípios. Na verdade, ela já tinha tomado a decisão, né? Quando ela decidiu sair de férias, Isto provavelmente, uma coisa que você falou, refletiu alguma lembrança das indecisões dela, em alguma fase da vida dela. E que ela também não teve, os pais não tiveram como orientá-la e ela se sentiu limitada na orientação. Porque isso pode acontecer com qualquer líder. Eu posso me identificar com a tua incerteza e não saber como lidar com a minha e tentar lidar com a sua e te induzir a um erro também. Com certeza. Olha só. Vamos para um rápido break, pastor Levi. Depois volta, o senhor pode falar que está muito bom aqui. É que a gente já estourou esse bloco, mas a gente vai para um rápido break. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso também. Né? Buscamos na Bíblia os aconselhamentos para tudo na vida, mas às vezes existe a isenção das pessoas de tomar a decisão, de mesmo estar explícito na Bíblia como devemos tomar, nós não queremos tomar porque quando for para arcar com a consequência, a gente também, se errar, a gente não quer arcar com essa consequência. É mais fácil culpar o outro. Mas se der certo, foi eu que tomei. Se der errado, foi o pastor Everson. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.